Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor meu Deus, a vós elevo. Senhor meu Deus, a vós elevo Eleva minha a alma, Senhor. minha alma. A vós elevo. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai a Deus por nós que recorremos a vós. São José, valei-me. Valei-me São José. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que vai acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Orai a todo momento para terdes forças e ficar de pé a todo momento. Coloca a mão no seu joelho. Coloca a mão no seu joelho. Toca aí no seu joelho. Como é que está aí? Está lisinho? Se não tiver calo, você não está de pé. Espiritualmente diante de Deus. Tem gente que tem até creme para joelho, né? Para o joelho ficar bonito. A beleza que vem de Deus é da alma, dobrada diante da presença de Deus. E Jesus hoje vai nos ensinar o modo como eu fico de pé diante dos problemas da vida, o modo como eu tenho força para enfrentar os sofrimentos que a vida colocar diante de mim. Aqui Jesus não está realizando milagres, aqui Jesus não está libertando, aqui Jesus está ensinando como nós resistimos em tempos difíceis, como nós permanecemos de pé quando tudo ao nosso redor se levanta para nos fazer cair. Como eu encontro força diante de Deus, como eu não deixo o meu coração ser levado pelas angústias, pelos medos, pelas tristezas, como eu resisto diante dos tempos difíceis, diante das dificuldades que em determinados momentos a vida vai colocar diante de nós. Jesus aqui está mostrando os discípulos
Como permanecer de pé diante das dificuldades? E ele traz todo um contexto da sua segunda vinda, do fim dos tempos, quando o Senhor vier na sua glória, quando a humanidade for envolvida de um tempo difícil, de dificuldade, haverá sinal no céu, na lua, nas estrelas. Todas as nações ficarão angustiadas pelo barulho do mar. Alguns homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer. As forças do céu serão abaladas. Ele está falando no momento em que nós chamamos do momento da justiça de Deus, aonde o Senhor misericordioso virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos e dar a cada um a recompensa segundo as suas escolhas, o que nós chamamos de juízo final. E a gente não está muito longe, distante. Quantos sinais nós já vemos ao nosso redor? Doenças que nunca imaginaríamos que iriam parar a humanidade inteira, quase 2 anos, mexer na economia, levar um número significativo de pessoas. Nunca vivemos um tempo de tanta angústia, de tanto sofrimento, que tem desenvolvido tantas doenças novas nesse tempo que nunca nem ouvimos falar. Depressão hoje é quase um diagnóstico como se fosse uma gripe. Cada casa tem alguém, cada lugar tem alguém. Problemas psiquiátricos, psicológicos, crise de ansiedades, medos, diante da experiência de angústia coletiva que a humanidade toda enfrenta, dos novos desafios que vão surgindo. E se eu não viver aquilo que a palavra de Deus me fala, eu não vou conseguir resistir aos tempos difíceis. Muitos tentam ficar de pé com a mão de remédio depressivo. E como tem crescido o índice de depressão, de pessoas com necessidade de remédios para se manter, para trabalhar, para levantar, para sair da cama, para fazer as coisas. Jesus está nos ensinando técnica de resistência, caminhos, meios para que eu possa ficar de pé diante das dificuldades. Não é só no fim dos tempos, não. Nas dificuldades que a vida vai colocando diante de nós, e eu preciso resistir, eu preciso estar de pé, eu preciso me levantar diante das dificuldades que a vida apresenta. É impossível viver essa vida sem enfrentar dificuldades, seja qual for a natureza, a intensidade, um momento ou outro, ela vem na história da nossa vida, e não pede para entrar não, mesmo que a porta seja fechada, ela tenta entrar assim mesmo. Mas se eu estou de pé diante do Senhor, eu resisto. Se eu estou de pé diante do Senhor, eu não vou ficar isento das dificuldades. Deus não vai impedir os desafios, não. Ele não disse isso. Mas Ele vai dar força para resistir, vai dar sabedoria para resolver, vai dar coragem para enfrentar. E é isso que eu preciso de Deus. Não é ficar livre dos problemas. Me dá sabedoria, Senhor, para enfrentar, força para resistir, coragem para enfrentar aquilo que eu preciso passar. Foi aquilo que Jesus fez. Foi aquilo que Jesus fez. Quando Ele vai enfrentar a maior dificuldade que Ele teria que passar, que era a cruz, Ele vai para o jardim do Getsemane, e ali Ele se levanta diante do Pai. O levantar de Jesus é se colocar de joelho. Com certeza Jesus não tinha um joelho bonitinho, não. Quando nós nos dobramos diante de Deus, Ele dobra tudo aquilo que se levanta para nos fazer cair. Um homem e uma mulher se levanta diante de Deus quando ele está de joelho diante dele, quando clama, quando pede, quando coloca nele a sua confiança, quando suplica. E às vezes a gente se dobra diante de tanta coisa, a gente se dobra diante dos sofrimentos, a gente se dobra diante das dificuldades. Qual a última vez que você se dobrou diante de Deus? Pensa aí. A postura corporal nos leva também
a uma atitude interior de condução de alma para alcançar o coração de Deus. Jesus, todas as vezes que ele rezava, ele se dobrava diante do Pai. A palavra nos fala que ele se afastou dos discípulos a uma distância de um tiro de pedra, se ajoelhou e ali ele rezava continuamente, insistentemente: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não como eu quero, mas como tu queres. Não é que impeça os desafios, mas me dê força para enfrentar, me dê sabedoria para resolver, me dê coragem para suportar tudo aquilo que eu preciso. Eu preciso rezar para que a intervenção de Deus aconteça. 7 são os pedidos do Pai Nosso, que é a fórmula de oração que Jesus nos ensina como modelo, caminho pelo qual eu preciso rezar. E um dos pedidos que fazemos: Senhor, não me deixe cair em tentação e me livra de quê? Do mal. Eu preciso recorrer a Deus nas minhas orações, principalmente nos momentos de tentação, nos momentos em que as situações se levantam para me fazer cair, nos momentos de dificuldade, quando o mal, seja qual for a origem humana, espiritual, seja qual for. E na palavra, quando a gente vai ler na origem da Sagrada Escritura, no hebraico, no aramaico, não é mal que está escrito lá: livrai. Do mal não é mal geral, não. Do maligno, daquele que simboliza toda a força do mal. Um dos conteúdos que precisa ter a minha oração é suplicar a Deus que Ele me livre de tudo aquilo que não vem dEle, seja de origem espiritual, seja de origem humana, que me livre das tentações. Eu preciso recorrer ao Senhor nos momentos de tentação, senão eu vou cair. Eu preciso recorrer ao Senhor diante dos momentos de dificuldade, de tribulações, de desafios, senão eu não vou resistir. Se o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, cheio do Espírito Santo, precisou de rezar para se manter, quanto mais nós. Dificilmente eu resisto a um problema se me faltar vida de oração. Dificilmente. E hoje as pessoas parecem que estão despreparadas para enfrentar desafios. Quase que a gente teria que acrescentar mais uma frase na oração do Pai Nosso: livrai-me da pandemia e não me deixe cair em depressão. De como isso tem crescido, as dificuldades de lidar com o sofrimento, com os desafios da vida, a falta de preparação nos momentos de dificuldades, de querer jogar tudo para cima, de desanimar, de se prostrar, de não querer enfrentar situações, de querer fugir das situações. A vida, ela é feita de desafios e eu preciso enfrentar. Quando eu estou em Deus, Ele me dá todas as condições de enfrentar, de superar, de resolver. Quem quer me seguir, em frente, carregue, tome a cruz de cada dia. E a palavra nos fala que quando Jesus foi levado para ser crucificado, não colocaram a cruz nas suas costas, não. Ele tomou a cruz. Ele pegou a cruz. Ele carregou a cruz. É um ato pessoal dele. Que eu preciso também fazer a mesma coisa. Enfrentar as dificuldades do meu dia a dia, superar em Deus. Se eu não me dobrar diante dEle, se eu não tiver vida de oração, dificilmente eu resisto nos dias maus. Dificilmente. Os problemas vão me levando, as dificuldades vão me consumindo, os desafios vão me arrastando. Ficai atento. Depois de Jesus relatar um tempo de grande sofrimento, um tempo de grande dificuldade, ficai atentos e orai. Orai a todo momento para que você tenha força.
Se está me faltando força, está me faltando o quê? Está me faltando o quê? Oração. E oração significa intimidade com Deus. Oração significa esforço. Oração não é sentimento. Oração é compromisso. Eu não vou rezar quando eu tenho vontade. Eu vou rezar porque eu preciso, com vontade ou sem vontade. Tem momento que a gente não tem vontade de rezar mesmo, não. Mas eu preciso. Eu necessito é compromisso. É o esforço, é disciplina. E às vezes a gente quer tudo muito fácil. E às vezes a gente não quer rezar pela gente, não. A gente quer que os outros rezem. Reza para mim. Eu preciso sim da oração das pessoas. A intercessão me ajuda. Mas se eu não rezar, de nada adianta a oração que o outro fizer para mim. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso buscar a graça de Deus no mundo sobrenatural, no mundo instituído por Deus. Não existe intervenção de Deus se faltar oração. Não existe o agir de Deus se faltar oração. E às vezes Deus tem pressa, às vezes Deus quer agir, mas falta pedir. Todos os milagres, curas e libertações, intervenções que Jesus fazia e faz, e na Sagrada Escritura nos relata, sempre existe uma súplica, um pedido, uma necessidade. A pessoa que vai, que busca, que pede, que clama, que insiste. A oração que nos coloca de pé diante de Deus. Se eu não rezar, eu não consigo persistir diante das dificuldades da vida. Eu não consigo permanecer de pé. Eu não consigo resistir aos tempos maus. E Jesus, quando vai enfrentar o momento mais difícil de sua vida, primeiro ele enfrenta a cruz. Não é carregando sobre os seus ombros. Ele enfrenta a cruz primeiro de joelho no jardim do Getsemane. Ali ele se coloca em oração, ali ele reza, ele coloca diante do Pai tudo aquilo que ele vai enfrentar. Por isso estava de pé e conseguiu resistir à coroação de espinhos, à humilhação, à flagelação, ao abandono, à rejeição. Não ficou reclamando dos discípulos, foi todo mundo embora. Não ficou esperando o retorno de discípulo nenhum por aquilo que ele fez. Não ficou culpando ninguém, reclamando ninguém, com ninguém, brigando com ninguém. Pai, que seja feita a tua vontade. Estava preparado para o sofrimento porque tinha uma vida preparada na oração. As pessoas que mais conseguem resistir diante dos sofrimentos da vida são pessoas que estão preparadas pela oração diante de Deus. Não quer dizer que quando a gente reza a gente está livre do sofrimento, não. Deus não prometeu isso não. Mas Deus prometeu força, capacidade, presença, condição, sabedoria. E se muitas vezes eu estou sucumbindo diante das dificuldades da vida, se muitas vezes eu não estou conseguindo resistir, eu não estou conseguindo ficar de pé, é porque está me faltando o quê? O que está me faltando? Não esquece disso. Quando você chegar em casa, se tiver a Sagrada Escritura, você vai pegar a sua palavra, você vai abrir lá em Lucas, e você vai riscar essa palavra. Você vai anotar do lado. Se você quer ficar de pé diante do Senhor, ficai atentos, orai a todo momento para que você tenha força, para que você possa resistir. A nossa força não vem de nós, não vem do nosso conhecimento, não vem da nossa capacidade. A nossa resistência, a nossa força tem um nome, é Jesus. Vem dele. Mesmo que pareça que eu seja fraco diante de uma condição, se eu estou de pé diante dele, nada vai me fazer cair. Não importa a intensidade, a gravidade, a força daquilo que eu enfrento. Ficai atentos, orai para terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficar de pé. Ficar de pé diante do Filho do Homem. E a igreja nos coloca essa palavra justamente nesse tempo onde nós nos preparamos para
o tempo do Natal, onde nós vamos celebrar 4 semanas que chamamos de advento, um tempo de espera do novo que há de vir. Não existe o novo de Deus sem vida de oração. Não fique esperando que as coisas caiam do céu prontas. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso rezar, eu preciso buscar, eu preciso enfrentar, eu preciso me levantar. Eu preciso me colocar diante do Senhor para que eu possa resistir, para que eu possa ter força. E a oração que Jesus nos ensina não é uma oração somente pronto, acabou, não. Bate, insiste, bate nessa porta, até essa porta abrir. Pedi, recebereis. Procurai, batei, a porta será. Porque aquele que pede, aquele que procura, se eu não procurar, se eu não bater, se eu não insistir, como que essa porta vai abrir? É a minha parte para que a graça de Deus aconteça. Deus quer intervir mais do que nós queremos de ser fortes diante das dificuldades da vida. Deus quer nos fazer fortes, mas eu preciso fazer a minha parte, que é rezar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e reze ao Senhor. Ter intimidade com Deus, se colocar diante de Deus, e Ele vai ajudar, Ele vai dar os meios, Ele vai dar condições, Ele vai dar força, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar os caminhos em cada situação, em cada dia, em cada momento, em cada situação, para que eu possa resistir e permanecer de pé diante de Deus. Você quer ficar de pé, sim ou não? Passa a mão no joelho de novo. Vocês já entenderam o que o Pai está querendo falar com vocês. Se tiver lisinho, está de pé não. É mais do que uma postura física. É mais do que se ajoelhar fisicamente. Não é isso não, é mais do que isso. É persistência, é disciplina, é esforço. Padre, mas eu não tenho vontade de rezar. Nem eu tenho hora que tenho vontade de rezar. Mas oração não é vontade, oração é disciplina, é compromisso, é esforço, é dedicação diante de Deus. Às vezes eu quero a graça de Deus, eu quero o sobrenatural de Deus, eu quero a intervenção de Deus na minha vida, mas eu não busco, eu não faço a minha parte. A gente vive hoje na lei do menor esforço, tudo tem que ser muito fácil. Eu não posso ter esforço nenhum, eu quero as coisas de um modo muito fácil, muito rápido. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso rezar, eu preciso dedicar, eu preciso me levantar diante de Deus. Eu me levanto de joelhos diante do Senhor, na persistência diante do Senhor. Tem muitas graças que alcançamos, não é por merecimento não, porque não temos nenhum. Deus concede a graça por bondade e misericórdia, mas pela fidelidade e perseverança na presença dEle, a graça vem. Não é desistir, não é desanimar, não é parar diante do primeiro problema, não é querer jogar tudo para cima. É muito fácil resolver as coisas fugindo delas. Isso é fraqueza, fraqueza espiritual, fraqueza na alma. Fugir das situações difíceis, fugir do relacionamento quando não está bem, fugir dos problemas que surgiram. Eu preciso enfrentar, eu preciso sentar, eu preciso resolver, eu preciso me colocar diante de Deus, buscar a sabedoria de Deus para resolver aquilo que eu estou enfrentando no meu dia a dia. O meu povo se perde por falta de conhecimento, que me dá sabedoria, que me dá discernimento do que fazer em cada situação. A graça de Deus virá, vai me ajudar, vai me conduzir, mas eu preciso estar na presença daquele que me faz forte. Eu preciso me colocar diante daquele que me dá resistência diante de qualquer dificuldade. Não é com as minhas forças, não é com a minha capacidade, não é com a minha condição, com o meu conhecimento que eu consigo enfrentar os desafios da vida, não. É nele, com ele, por ele, para ele. Sem mim, nada podeis fazer. É como essa flor que está aqui. Está bonita. Mas ela está o que agora? Cortada. Vai durar um tempo. Um dia, 2, 3, 4, uma semana.
Se tiver com condições favoráveis, 1 mês, estourando. Mas depois de um tempo, vai secando, vai secando, vai secando, vai secando. E toda a beleza e força que tinha, vai, porque não está ligada em nada. Nada sustenta, nada alimenta, nada fortalece. Por mais belo aparentemente que pareça algo, se tirar daquilo que sustenta, morre. Se tirar daquilo que mantém, morre. É só questão de tempo. Não existe vida fora daquilo que sustenta. E quem dá vida e sustenta a nossa vida é Deus. Mesmo que eu tenha grandes experiências, experiências profundas, de nada serve se não perseverar nelas. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Nada resiste se não tiver algo que sustenta, e quem sustenta é Deus. E a palavra de Jesus está nos ensinando justamente isso. Você não vai conseguir ficar de pé, você não vai resistir por muito tempo se faltar a oração. De onde vem a nossa força? E quando eu rezava para essa celebração de hoje, a única palavra que Deus colocava era a imagem justamente de um galho, onde a palavra Ele nos fala que se cortar o galho daquilo que sustenta, ele não dá frutos, ele não se mantém. É a palavra que Deus hoje nos ensina: sem mim nada podeis. Eu posso até fazer uma coisa ou outra, mas eu recebo retorno pelo trabalho, pelo esforço humano, que com o tempo passa. Mas aquilo que eu recebo pelas mãos de Deus, nada, ninguém tira, muda. Aquilo que eu recebo pelas mãos de Deus fica, permanece. Aquilo que eu consigo pela minha condição humana é só questão de tempo. Aquilo que vem pelas mãos de Deus, nada e ninguém é capaz de tirar, de mudar, de roubar, de impedir. Sem mim nada podeis fazer, nada podeis resistir, nada podeis enfrentar. Mas em mim podereis resistir até aquilo que supera a sua condição humana, até aquilo que você acha que não tem condição, até aquilo que muitos falam: não tem jeito, não dá, desiste, não é para você, não dá conta, você não pode. Em Deus não existe isso. Em Deus não existe limites. Em Deus não existe impossíveis. Quando Ele vai nascer, assumir a condição humana, um dos anúncios que o anjo Gabriel disse a Nossa Senhora no momento da encarnação do Verbo: para Deus nada é impossível. É uma palavra que me acompanha, que eu não deixo de esquecer de modo algum. Diante das situações que parecem humanamente impossíveis, é algo que eu preciso recordar e trazer e guardar. Para Deus nada é impossível. Você precisa de algo de impossível na sua vida? É Deus quem vai trazer. É Deus que vai dar os meios. É Deus que vai dar a possibilidade, os caminhos para isso. Mas eu preciso estar enxertado nele, eu preciso estar nele. Sem essa graça de estar inserido nele, eu não consigo. Agora, a palavra de Deus também nos ensina que mesmo algo que se perdeu, mesmo algo que não tem mais vida, que não tem beleza, que não tem força, se é colocado de novo no lugar aonde mantém a vida, aquilo que parece morto volta a viver. Aquilo que não tem mais sentido ganha o sentido de novo. Mas eu preciso estar nele, inserido nele, na presença dele, junto dele. Jesus hoje na palavra nos ensina a sermos fortes. E às vezes a gente vive hoje um período de um culto ao corpo, né? Não é errado não, tem cuidado meu corpo, mas também não precisa ser excessivo, né? As pessoas às vezes, de vez em quando ia para academia, só que às vezes algumas pessoas queriam: padre, reveza comigo. Eu dou assim: de jeito nenhum. As pessoas pegam esse peso pesado, eu não quero isso. E as pessoas às vezes se esforçam, se gastam, se matam para ter um corpo malhado, bonito, visivelmente agradável, e acha que é forte.
acha que é forte. A palavra de Deus nos fala: a força não está nos músculos, na aparência física, no vigor físico. A força está numa alma que se dobra constantemente diante daquele que dá força. A minha força tem um nome, a minha força é Deus. Tudo posso naquele que me... É Ele que me dá força. É Ele que me constitui, é Ele que me coloca de pé. É Ele que me dá as condições de enfrentar qualquer situação. E do mesmo modo, como às vezes a gente cuida do corpo, eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso cuidar para que eu possa ter força e permanecer de pé diante dos dias maus. A palavra de hoje nos ensina o caminho que Jesus apresenta para que eu possa estar de pé e resistir diante de qualquer situação. A oração adianta o tempo de Deus. A oração adianta a intervenção, traz a intervenção de Deus. E durante todo esse período nós vamos anunciar: o Senhor virá, o Senhor virá. Durante todo esse período do advento, a igreja se veste de roxo, acende cada final de semana uma vela para nos mostrar que a luz que dissipa todas as trevas, ela vem, ela virá. Mas sem a oração eu não consigo adiantar o tempo de Deus na minha vida. A oração traz a graça de Deus. Quando eu rezo, quando eu tenho a vida de oração, eu adianto o tempo de Deus nas situações concretas, reais da minha vida. Se não rezar, dificilmente você vai resistir diante dos dias maus. Passa a mão de novo no seu joelho aí. No dia do Natal o padre vai pedir de novo: passa a mão no seu joelho aí agora de novo. Vamos ver se deu algum calozinho. Não vai ficar preocupando com creme para joelho agora, não. A mulher bela diante de Deus não é aquela que tem simplesmente o joelho bonito, cuidadinho, não. É aquela que se fortalece dia a dia diante de Deus, que não para na oração, que persevera. Que o Senhor nos ensine nessa palavra o caminho que estamos nos preparando para o tempo do advento, para trazer, para esperar a vinda do Senhor. Se eu não rezar, eu não consigo ficar de pé. Mas se eu me dobrar diante daquele que me dá força, tudo aquilo que se levanta para me dobrar vai cair. Tudo aquilo que se levanta para me parar vai cair. Tudo aquilo que se levanta para me impedir vai cair. Mas eu preciso estar de pé diante do Senhor. Orai a todo momento para ter força, escapar de tudo que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do homem. Que a nossa oração adiante e traga na nossa vida, nas realidades concretas, a presença do Senhor.